Nós vamos ler a palavra de Deus em 1 João, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amado Criador, desejamos mais de Ti, desta palavra que é vida, pois sabemos que o Senhor está movendo no coração dos eleitos, e este é o seu trabalho. Ninguém mais precisa sentir, mas o eleito sente. Ninguém mais precisa receber, porque apenas formarão números, mas o eleito precisa receber, porque este não forma número, completa o número. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O que acontece num avivamento? Bom, daqui a pouco a gente chega a falar sobre isso, mas irmão Brana diz na Era de Éfeso, parágrafo 40, nenhum crente de qualquer era tem tido razão de clamar em seu coração: oh, se eu pudesse ter vivido ali na primeira era, quando os apóstolos foram enviados. Não há necessidade de olhar para trás. Olhe para cima. Ei-lo, aquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e não muda, nem em sua essência, nem em seus modos. Onde 2 ou 3 estão congregados em seu nome, ali está ele no meio deles. Agora, a gente sabe que, de um lado, tem que olhar para trás, porque veio a mensagem do profeta converter-nos aos corações dos pais pentecostais. Tem que voltar. Mas o irmão Brana está falando com respeito à manifestação em cada era.
Ele diz que quando Deus está manifestando numa era, você não tem que pensar, se eu tivesse vivido lá na primeira era. Hoje é muito mais profundo isso, porque a maior era é a nossa. E não tem jeito da gente pensar, se eu tivesse vivido. Teve um tempo que eu pensei, se eu tivesse vivido no tempo de Paulo, Pedro, seria tão bom. De vez em quando a gente pensa assim, se eu tivesse vivido no tempo de Mombrana, é muito bom, seria maravilhoso. Mas, irmãos, você não tem que desejar ter vivido lá naquele dia. Você não veio para aquele dia, você veio para um dia melhor. É difícil as pessoas saberem que hoje é melhor do que o Pentecostes, que hoje é melhor que o tempo do irmão Branham. É difícil. Aí ele diz assim, então faça algum milagre, você está olhando um lado apenas da coisa. Mas eu vou te mostrar então esse outro lado que você não enxerga, já que não enxerga nem falando. Mas vamos mostrar o outro lado. No tempo do irmão Branham não podia nem falar o segredo. Hoje é muito melhor. O irmão Branham não tinha liberdade de falar o que era o segredo naquele dia. Deus falou para ele, não diga para ninguém. Você viu o que aconteceu na primeira puxada, a segunda puxada, então ele não me faça esse papel outra vez. Não diga para ninguém. Agora, depois que irmão Branham revelou tudo, aí o João comeu o livrinho, nós comemos o livrinho, aí Deus veio e diz, agora profetiza novamente a povos, reis, nações e línguas. Ele não disse, não fale isso. Então hoje é muito melhor. Agora, na primeira e segunda etapa, nós não tínhamos o direito de falar essas coisas, porque não sabíamos destas coisas. Sabemos hoje. Então, hoje é muito melhor viver hoje. A gente pensa, de vez em quando vem um pensamento assim, mas tivesse vivido no tempo de irmão Branham, mas por causa dos milagres. A gente pensa pelos acontecidos. Foi muita coisa maravilhosa, muitos sinais que aconteceram. Mas aquilo era o natural, para chamar a atenção das pessoas para o Monte Pôr do Sol. E as pessoas, até hoje, elas estão saindo nos países e contando os testemunhos do irmão Branham, o que ele fez. Eu andei com o irmão Branham, olha, isso aconteceu, aquilo aconteceu. E eles não dizem nada do principal. É como nós lemos esses dias atrás, na mensagem rápido, que o irmão Branham diz que o coração do assunto é a mensagem. Mas o povo vai no intestino, o povo vai no braço, o povo vai na perna da mensagem, mas o povo não vai no coração. E o coração é onde sente. E o coração da mensagem é 7 trovões, 7 selos. E o povo não chega ali. Eles não chegam no coração. Então a maioria do povo da mensagem é o povo da perna da mensagem, do braço da mensagem. E vamos lá, pode até ter alguma parte, algum órgão do corpo dessa mensagem, mas não tem o coração. O coração é um assunto principal. E o irmão Branham diz que os milagres foi só para chamar a atenção para esse principal. E o que Paulo fez era também para isso. Pedro começou batizando, curando, mas você tem que ir, Pedro, até nas suas cartas, e perguntar para ele o que nós temos que fazer agora. Senão nós vamos ficar só curando, fazendo maravilha, e na casa de Enéas, Jesus Cristo cura, e na porta do templo, e dá vida ao paralítico, levanta e anda. Mas ele não ficou só nisso, ele foi ao coração da mensagem de Pedro, está em suas cartas. Você vai ver lá nas cartas de Pedro, está o coração, porque ali está a doutrina fundamental que Pedro trouxe e que Jesus mandou ele pregar. Então, não adianta a gente pensar, eu queria ter vivido no tempo do irmão Branham. Eu também queria, pensava que era uma grande coisa
Agora, é desprezar Deus movendo no nosso tempo. É desprezar. Quando você pensa em ter vivido lá atrás, você está dizendo, Deus aqui já não está fazendo mais nada, eu quero aquilo lá de trás. Eu quero aquele Deus lá de trás. Não. Deus sempre é maravilhoso, que Ele vai caminhando. E os dele vai caminhando com Ele e vai dizendo, Senhor, está muito bom, aqui também está muito bom. Então, se a primeira era estava boa, na era das trevas eles tinham que dizer, Deus é muito bom, é maravilhoso. Deixa Ele me matar. Pode matar, mata, mas é bom morrer. Porque aquilo era bom, eles não tinham que pensar, nós tínhamos que ter vivido lá na primeira era, que foi só o estabelecimento da igreja, o fundamento. Não, vai vivendo aquilo, está entijolando a igreja, levantando as grandes paredes. Agora, no nosso tempo, é difícil, meu irmão. Você pensar, quer viver lá no tempo do alicerce, quando nós estamos no tempo da cobertura. Você quer começar tudo de novo, rapaz? Esse ministério foi de William Branham. Ele trouxe uma mensagem para edificar a igreja tudo de novo, porque durante as eras eles não fizeram nada. Não fizeram nada. Se você olhar, durante 7 eras da igreja, eles não fizeram nada. Não construíram um lugar para Deus morar. Nenhuma mensagem conseguiu fazer isso. É a mesma coisa de você tomar todos os profetas e não tinha um lugar para Deus morar. Até que chegou o Filho, agora sim. Aí Deus já tinha um lugar para morar. Porque agora não é obra do homem, agora era Deus. E nós temos que ver que 7 eras da igreja é o homem lutando, são mensageiros lutando. Mas na última era da igreja, já não é o homem lutando mais, é Deus outra vez. Então essa é a hora da gente regozijar, e você regozija sozinho. Exato, mas precisa ter muita gente. A nossa igreja não precisa. Precisa ter muita gente para regozijar. Não, sozinho. Isso é um avivamento que você não entende, porque o avivamento da América terminou em 57. Mas o irmão Branham profetizou dentro dos selos que haveria o avivamento da noiva. E ele diz que os trovões é que avivariam essa noiva. Agora eu passei 30 anos sem saber o que eram os trovões. 30 anos sem saber o que pregar sobre os trovões, não entendo. Já foi revelado e eu não entendia ainda. Não que hoje nós entendemos, mas que está claro na mensagem. Hoje você pega, lê e entende aquilo, porque está claro na mensagem. Era como ler batismo em nome de Jesus Cristo durante as eras da igreja. E vieram os pentecostais com a maior luz. Foi o movimento pentecostal. E com a luz que eles tiveram, nem batismo eles souberam. Eles não começaram nem no que era necessário. Eles pegaram só os milagres, língua estranha, cura de enfermos. Deus está aqui, Deus está presente. Mas quando William Branham chegou, você pode ver que a manifestação de Deus para William Branham foi lá no Rio Ohio. Já começou dentro d'água. O batismo é certo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tinha que começar dentro d'água. Com João foi dentro d'água, com William Branham foi dentro d'água. Então é ali onde Deus começou a fazer o seu trabalho. Isso é Deus começando a edificar a igreja tudo novamente, porque Pedro edificou, Paulo também fizeram o fundamento, mas a casa ficou parada. Ficou só no fundamento. E quando você vai olhar, diz, cadê alguém que prega mais e que edifica sobre esse fundamento? Porque o que não edificar sobre esse fundamento, Paulo diz que isso daí é prata e é consumido, isso é palha e queima, mas tem que construir sobre o fundamento. Mas depois que os apóstolos morreram, eles fizeram o fundamento da igreja romana e fizeram uma igreja por lá de fora, para que ninguém visse o fundamento de Paulo, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eles fizeram a igreja, construíram uma igreja externa e disseram, essa é a igreja de Deus. E Lutero veio e começou a derrubar as paredes. Lutero chegou e já pegou na hóstia e diz, isso aqui está errado. Já jogou por terra. Olha a igreja caindo. Já começou a cair. Quando chegou no tempo de Wesley, diz o irmão Branham que eles são os 3 anjos. Aí veio a santificação, uma limpeza. Quando chegou nos dias de William Branham, foi um grito.
Aquilo ali, sai dela, povo meu. Eles têm feito uma construção, um muro, para esconder o alicerce, que eles nunca deram conta de colocar um tijolo ali em cima. Eles nunca deram conta de colocar nada. Foi cada mensageiro que veio, colocou alguma coisa com muita dificuldade para poder levantar esta igreja de Deus, e os demais estavam na construção de Roma. E se vocês notarem bem, até a era pentecostal agora, no ano 1900, neste século XX, começou a florescer, aquela coisa maravilhosa, mas era tudo na construção de Roma. Aquilo veio tudo no mesmo alicerce, chamado Três Pessoas da Santíssima Trindade. Eles formaram um alicerce, construíram, e aquilo ali é prata, aquilo ali é palha, e vai tudo para o fogo. Tudo isso cai. Mas Deus tem um alicerce apostólico, que Ele disse que nos dias da voz do sétimo anjo e nos dias de Elias, Ele estaria convertendo os corações dos filhos aqui do último século ao primeiro século. Diz, nós vamos começar essa construção de novo. E aí começa a levantar a verdadeira igreja. Fora do fundamento de Roma. Fora do fundamento de Três Pessoas da Santíssima Trindade. Fora, porque Deus tem o seu fundamento e a sua igreja construída neste fundamento dos apóstolos e dos profetas. Bom, esse foi o ministério de irmão Branham. O nosso ministério não é pôr mais nem um tijolo. O nosso ministério agora é morar. William Branham veio e retornou-nos, converteu-nos aos pais pentecostais e levantou a casa, levantou o templo. Batismo, aí você é esse templo. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ordem da igreja. Ele colocou tudo em dia. A posição da mulher, a roupa da mulher. O irmão Branham veio e pregou, pôs tudo no lugar, mas colocou todos os tijolos no lugar. Isto é, cada tijolo é um crente. Ele foi levantado, e foi nesta era que houve a construção desta igreja onde Deus mora. Amém. Amém. É tão bom saber que Deus hoje pode morar. Hoje Ele pode morar. Ele tem um lugar para Ele morar, porque Ele não mora em templos feitos por mãos humanas. O que aconteceu do Velho Testamento, de um templo do Velho Testamento, era apenas uma sombra, uma alegoria daquilo que ia acontecer em Cristo. Vocês podem ver que o templo do Velho Testamento não tinha um barulho de serrote e de martelo. Deus não faz barulho para construir. Ele simplesmente constrói. E aquelas pedras já vinham lavradas e eram colocadas no templo, e não precisou de nenhum barulho. E o templo foi construído, e depois daquilo construído, que ele era apenas uma alegoria, um tipo, Jesus chega. E os discípulos começaram a olhar muito para aquilo, e Deus já tinha saído do templo de pedra e já estava no templo de carne. Sabe o que os discípulos tinham que olhar? Olhar para Jesus e dizer, mas que maravilhoso, que conselheiro, que Deus forte, que Pai da eternidade, que templo é o Senhor Jesus Cristo. Eles não falaram. Eles pararam e admiraram uma construção que era apenas uma alegoria. E Deus já tinha saído do tipo. Deus já tinha cumprido. Deus tinha saído da sombra e já estava no real. E antes, aquele templo era respeitado assim porque não tinha outro lugar para Deus. Não tinha outro lugar. Se eles fossem orar, tinha que orar olhando para o templo. Marcava que lugar que está Jerusalém, o templo, e orava olhando para aquele lugar. Porque aquilo apontava para Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Mas, irmãos, eles continuaram olhando para aquilo quando aquilo já tinha se tornado homem.
O templo já tinha se tornado homem. As pedras já tinham se tornado Jesus Cristo. Eles não perceberam. E por não perceber, começaram a admirar. Mestre, ó que grande templo. Tem hora que as pessoas ficam admirando. Irmão, ó que grande mensagem. E ele já saiu da mensagem. O duro é as pessoas perceberem isso. Deus já saiu da mensagem. Deus está em carne hoje. Eles ficavam admirando, oh, o Deus das eras, o Deus do céu. Não, é o Deus Brana. Eles não podiam perceber. Agora você endoidou mesmo. Não, é quando Deus está no corpo, você tem que entender. Eles vieram, os profetas formaram parte daquele templo, que era o Velho Testamento, mas o verdadeiro templo era Cristo. Os mensageiros formaram parte do templo, que era as eras, mas o verdadeiro templo foi Brana. E isso daqui não é adoração a um homem, isso daqui é perceber quando Deus se materializa. 101, Cristo, mistério de Deus revelado, ele diz, você viu quando aquele sétimo anjo estava descendo e se materializando? E se tomando forma, 207 da tradução A Voz de Deus? As pessoas viram? Não, ele falando com o povo, vocês viram? Agora pergunta para ele, vocês viram? Continua perguntando para eles, vocês viram quando aquele anjo estava descendo? E vocês viram quando o anjo forte estava descendo do céu? Vocês viram quando ele pôs o pé na terra? Que ele era o William Branham? Ah, nós não vimos isso não. Vocês viram quando ele pôs o pé no mar? Que ele estava pregando para todas as gentes? Ah, não vimos não. Então era o anjo forte. Vocês viram quando ele bradou como leão? Não viram também? Vocês viram quando ele era brana? Não viram também? Então é cada coisa que vai descortinando. Isso daqui é o meu avivamento. Porque o avivamento da América acabou, mas eu estou falando do Brasil. Da América acabou em 57. E o profeta dizia, eu não oro mais para a América. Agora, o avivamento nosso, da noiva, é agora. O avivamento do povo da mensagem foi em 1973, aqui no Brasil. O avivamento do povo da mensagem foi em 1973, quando nós soubemos de batismo, de profeta, aqui foi o nosso avivamento. Hoje é o avivamento da noiva, a esposa de Cristo. Qual é o avivamento dela? É os trovões. Os trovões revelados. Agora, o que acontece quando tem um avivamento? Quando Deus move, o diabo também move. Por isso que eu simplesmente quis falar sobre os avivamentos. Porque cada avivamento que Deus move, o diabo vem e move também. Vamos ler aqui o que o irmão Branham fala sobre isso. Na era de Éfeso, o parágrafo... tomar aqui, parágrafo 19, na era de Éfeso 19. Quero continuar com esse pensamento até o fim, assim prossigamos um pouco mais. Tem estudado você a história dos avivamentos? E uma coisa, irmão, é nós falar, o avivamento acabou, e acabou mesmo. Nós não ficar esperando em avivamento. Todos os avivamentos acabaram. Hoje, se você depender de grupo de gente para ovacionar a Deus, não, isso que é o poder de Deus. Não, isso foi o tempo. Hoje você não tem um avivamento assim. O avivamento tem que estar dentro de você hoje. Como estava dentro daquele galês. Vamos começar por ele aqui? Um avivamento significa um movimento do poder de Deus. Agora, irmãos, esse movimento que nós estamos hoje, eles não chamam o movimento do poder de Deus. Por isso, não espere que eles estejam avivados com esse movimento. Quando o William Branham chegou, eles não chamaram o William Branham de movimento de Deus. Principalmente quando ele pregou os seus.
Não era movimento de Deus para o povo, porque aquilo falou contra a denominação, disse que aquilo era do diabo, e eles não gostaram. Quando o avivamento começou na noiva de Cristo, por volta aqui de 2000, que a mensagem foi pregada sobre minhas convicções, obra dos nicolaítas, eles não gostaram. Porque o avivamento estava mostrando que eles estavam errados, que a construção deles estava errada e que eles precisavam voltar à mensagem do profeta outra vez e começar tudo de novo. E eles não admitiram, mas é o movimento de Deus. Quando Deus move, não pensa, você, o diabo fica quietinho, só olhando Deus trabalhar. O diabo move. O diabo esperneia por todo lado. Move mesmo, ele luta, ele faz de tudo. Mas deixa eu chegar. Um avivamento significa um movimento do poder de Deus. E cada vez que Deus move, ali está Satanás para se mover também. Nunca falha. E nós temos que acompanhar isso daqui. Você tem que acompanhar para você ver hoje o mover de Deus e o mover de Satanás. Você tem que dar atenção a isso. Nos dias do grande avivamento de Gales, a maioria das pessoas não sabem isto. O irmão Branham disse. Naqueles dias, você pode ver que quando nós contamos sobre o avivamento galês, nós só contamos aquilo e tudo bem, amém. Mas nós não sabíamos disso aqui, ó. Agora que a gente inteira lê na hora, aí você vai perceber o que quer. Um avivamento, olha o avivamento, o poder de Deus. O rapaz, um pequeno soldadinho ali, com aquela satisfação, aquela alegria, e um americano procurando. Você sabe onde está o avivamento? Ele está aqui. O avivamento está aqui, mas espera lá. Nos dias do grande avivamento de Gales, a maioria das pessoas não sabem isso. Os asilos para os enfermos mentais se encheram rapidamente. Era o mover do diabo do outro lado. Deus movendo e avivando os seus, e do outro lado o diabo trabalhando no físico, martirizando, fazendo as pessoas ir por asilo, ficar loucas. Não entendeu o avivamento. E elas ficam loucas. Irmãos, que coisa boa a gente saber. Eu estou com a mentalidade sadia. Porque no tempo de um avivamento, algo acontece. Então, se aquele galês estava avivado e outros estavam avivados, mas os asilos para os enfermos mentais se encheram rapidamente e houve uma grande demonstração do poder demoníaco para desviar a atenção de Deus. Aí as pessoas, mas como pode? O diabo trabalhando no físico, o diabo atormentando o corpo, aí é demonologia no estado físico, desmontando os homens e Deus avivando. Agora, muitos dos de Deus, você tem que perceber isso, talvez muitos daqueles avivados por Deus naquele dia, podiam sofrer alguma dificuldade mental. E o irmão Branham diz, na mensagem Demonologia, ele diz que você pode sofrer com a demonologia no físico, mas não tem nada a ver com a sua alma. Diz que o pior demônio é o demônio sedutor, que é o espírito religioso. Ele diz que é o pior demônio, porque ele vai na alma. Ele vai na alma do indivíduo. Então, o indivíduo crê errado e o diabo está ali na alma. E ele não pode se libertar. Almas encarceradas hoje. Tempo de demonologia nesse estado religioso. É o diabo trabalhando. Agora, vamos ver mais algum avivamento aqui. A irmã Branham continua dizendo, está escrito que no tempo de Wesley, as pessoas faziam as coisas mais estranhas que absolutamente eram de Satanás, para tentar zombar da bondade e poder de Deus.
E Wesley pregando santificação. E o diabo trabalhando na vida das pessoas, atormentando as pessoas para fazê-las zombar. Até a própria esposa de Wesley. O diabo trabalhou em casa. Porque quando o diabo está trabalhando na casa dos outros, você fica aqui, ei, glória, aleluia, glória a Deus. Mas na hora que vai para a sua casa, você fica quieto. Na hora que vem para a sua casa, você diz, meu Deus, agora o diabo está trabalhando aqui. E o diabo estava trabalhando na esposa de Wesley. E ela perseguia o ministério da santificação. E nada segurou aquele homem. Ele provou que ele era um homem de Deus, que ele tinha um avivamento da hora, que mesmo a esposa zombando dele, ele rompeu com aquilo, venceu e levou uma mensagem de santificação para o mundo. Que essa mensagem, justificação, santificação, é conhecida no mundo inteiro. A mensagem da restauração dos dons é conhecida no mundo inteiro. E cada vez que Deus operou, o diabo veio e operou também. O diabo trabalhou. Você não pensa que é só Deus que está trabalhando. Mas também do outro lado, não pensa e sai na rua e diz, é só o diabo que está trabalhando. Não, olha Deus trabalhando na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus irmãos. Olha que é Deus também que está trabalhando. Deus não está parado, não. Enquanto há uma destruição lá fora, há uma edificação aqui dentro. Aleluia. Então ele está dizendo aqui, nos dias de Lutero, é dito que o milagre de seu ministério não se encontra no fato de que ele tenha protestado com êxito contra a Igreja Católica Romana. Mas o milagre se encontra no fato de que ele podia e pôde permanecer com sanidade mental. Isso é o maior milagre. O irmão Branham diz que o milagre não foi ele protestar contra a igreja, mas foi ele mesmo permanecer com sanidade mental e ser profundo no meio de tantos fanáticos que estavam guiando ou guiados e possuídos por espírito de erro. Lutero permaneceu são de mente, no meio de tudo aquilo. Irmãos, hoje, na mensagem, nós temos que saber disso. Porque muitas vezes as pessoas tomam até a terceira etapa uma insanidade mental. E é tempo de você estar sadio, mentalmente, vendo estas verdades. Agora tem uns que chegam a pregar de uma tal forma, porque o irmão Branham disse, e um outro pregador que disse, quando você não sabe esclarecer, você confunde. Você vai pregar para uma pessoa, não sabe esclarecer para a pessoa, confunde mais a pessoa. Porque não tem ministério para esclarecer a pessoa. Então peça a Deus, meu Deus, me dê um ministério correto. Se eu não tenho ministério para esclarecer as pessoas, deixa eu parar, ouvir e aprender primeiro, para depois eu ir ali falar. Então você vai falar, você confunde as pessoas. E não pode, tem que ir levando a coisa de leve e dando aquele recado para a pessoa, até o ponto que ela não sabe para onde fugir. Ela foi encantoada não por você, pela própria palavra. Mas é uma sabedoria que o Espírito dá também mentalmente. Que você traz aquilo com sabedoria para trabalhar com as pessoas, com os indivíduos que não crêem na palavra. Mas você tem que saber levar a mensagem para esses indivíduos. Então aqui continua o irmão Branham falando com respeito a esse avivamento. E se você tem se dado conta deste ministério dos últimos dias, você haverá notado a mesma invasão de espíritos falsos e malignos. Se aconteceu nos outros ministérios, ele diz, você tem que olhar agora para este ministério. Nesse dia, o que está acontecendo? Enquanto Deus estava curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, através de William Branham, o diabo estava também movendo do outro lado, atrapalhando mais as pessoas, fazendo as pessoas tirar
os olhos daquela mensagem que ele estava pregando, daquele avivamento que ele estava trazendo no momento, para chamar a atenção das pessoas para o acontecimento maior, para o coração da mensagem, o assunto principal. Mas o diabo veio e lutou e trabalhou no tempo de irmão Branham. Você pode ver nas campanhas do irmão Branham, ele chegava para fazer uma campanha, os feiticeiros estavam lá. Estava lá cortando tena, jogando para cima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jogando as penas para cima. Para quê? Chamando uma tempestade. E o irmão Branham disse que de um momento para o outro a coisa escureceu e ia chegar uma tempestade. E ele chegou ali e diz, em nome de Jesus Cristo, eu dissipo com toda essa tempestade. E aquilo foi acabando. Onde foi os feiticeiros? Mas enquanto Deus está agindo, o diabo também está. Deus estava no púlpito agindo, não chegou aquele homem zarrão, desafiando o irmão Branham. Mas é como o irmão Branham conta daquele outro avivalista, que chegou na cidade para fazer aquele avivamento e estava lavando as vidraças do local, e um grandalhão chegou lá, você, o que você vai fazer aqui? Um avivamento. Você sabia que para você fazer um avivamento aqui você tem que lutar comigo e me vencer? Ele tirou o paletó e disse, é para já. Se o negócio é esse, Deus me mandou aqui para fazer o avivamento. Vamos lá. A questão é que se alguém te dá uma bala, eles falaram que isso daí não é de Deus, aí você fica abalado. Não, vai estudar, pai. Vai estudar. Agora, naqueles dias, irmão Branham disse que a coisa foi no físico mesmo. O avivalista foi no físico. Arrancou o paletó e desceu para já, e desceu o braço no outro. E foi até que ele jogou o indivíduo no chão e pisou em cima. E perguntou, posso ter meu avivamento agora? Então deixa eu pôr meu paletó aqui para você ter meu avivamento. Vamos ver se você vem na reunião. Tem que fazer isso. Agora não é dar moleza, não. Se você continuar nessa mensagem, eu vou largar de você. Vai? Vou continuar. Vou continuar. O lar que é dissolvido, desmanchado com a revelação dos trovões, não merece existir. Isso foi o que o William Branham disse. Quando disseram para o irmão Branham, você está destruindo meu ministério com essa forma de pregação. Ele disse, o ministério que é destruído com a palavra de Deus, ele não merece existir. Alguém chega e diz, você está confundindo, atrapalhando meus membros com essa pregação. Se essa pregação confunde os seus membros, eles não merecem existir. Seu ministério não merece existir. Porque esta mensagem é para eleito. O eleito vai conhecer essa mensagem. Ninguém segura um eleito. O importante é que em todas as épocas foi assim. A gente fala do povo que é valente lá atrás, mas você não entende a sua valentia hoje. A gente fala dos valentes. Lá atrás tiveram valentes. Tiveram valentes que deram o corpo e cortaram o pescoço, encerraram eles pelo meio. Não importa. Tiveram moças valentes lá atrás que cortavam o seio dela e ela tinha que morrer em pé ali. E acabando a vida, não podia nem assentar, até morrer. Amarrado nas árvores, soltavam os cães bravios para comer eles vivos, e eles permaneciam fiéis. Nós não vamos negar. Agora, e nós com essa mensagem? Qualquer coisinha eles querem falar para nos amedrontar. Não, rapaz, o que é isso? Isso daqui é trovão, filho. Isso daqui trovejou do céu. Isso não é questão de Franca, de Goiânia, de São Paulo, de Sul, nem da América. Isso é questão do céu. Isso veio de cima. Ninguém segura essa mensagem. Não tem nada a ver conosco. Nós estamos aqui porque não tem outro. Agora, isso é os avivamentos.
Quando um avivamento acontece, o diabo vem e trabalha também contra aquele avivamento. E se você der conta da mensagem da hora, ele diz a mesma invasão de espíritos falsos e malignos tem acontecido quando Deus tem invadido o mundo com o Espírito Santo. Deus descendo em carne. O diabo, olha, quando Deus desceu em carne nu, o diabo começou a descer em carne um monte de gente. Aí foi piorando mais a situação. Agora eu quero ver hoje. Uma vez era o homem santo, Jesus Cristo. Depois foi o povo santo, a igreja primitiva e nós durante todas as eras da igreja. Uma vez foi Deus um homem que disse para ele: você não fuma, não beba, não contamina o seu corpo, quer dizer, não ter adultério na sua vida. Não contamine o seu corpo, porque se você une com a meretriz, você forma um corpo com ela. Ele diz: você não contamina o seu corpo. Quantos pregadores estão unindo com meretriz hoje? No espiritual, no físico mesmo, estão unindo. Quantos membros da igreja estão fazendo a mesma coisa? Não é só lá no mundo, não. Dentro da mensagem, não é no meio pentecostal só, não. Dentro da mensagem. A coisa tem acontecido. Deus está trabalhando, mas o diabo também está trabalhando. Ele está operando, e nesse tempo que Deus revelou a palavra e desceu em William Branham, e o diabo começou a trabalhar em muita gente também. Aí Deus recolheu o profeta, diz: vou semear agora também no meu povo. Irmãos, se você puder entender, entenda. Quando Deus é filho do homem, ele não pode entrar na igreja e trabalhar em todo o corpo. Ele está num corpo. Tá, mas ele está restrito. Sim, ele estava só em Jesus Cristo. Ele não estava nos fariseus, nos saduceus e mais ninguém. Era só Jesus Cristo. E quando Deus veio aqui na última era, em William Branham, ele estava só num homem aqui. Era Deus numa terra. Se Jesus não morresse, então aquele Espírito que estava em Cristo não podia vir em nós. Ele teve que morrer. Aí aquele Espírito voltou no dia de Pentecostes e encheu toda a igreja. Quando eles pensaram: graças a Deus aquele homem, nós matamos ele e acabou. Agora que lá houve uma reprodução e saiu no Pentecostes um monte de gente daquele jeito. E eles começaram a ficar abismados: como pode? Piorou. Nós matamos um, piorou. Aumentou. Então agora, quando Deus recolheu William Branham, foi choro, foi lamentação. Por todo lado, é aquele período que os discípulos ficaram sozinhos. Disseram: nós estamos sós agora, cadê o mestre? O mestre foi embora. Então podia lamentar, andar pelo caminho de Emaús e falando das boas coisas, e daqui a pouco o próprio Cristo para no meio deles, conversa com eles, fala dos salmos, fala dos profetas e mostra para eles: isso tinha que acontecer. Mas esse viajou, sabe alguma coisa? Ele entende. Eles não sabiam, andaram com ele, não sabiam que era Deus. Eles tinham estado com ele antes. Ele sabe que isso que estamos pregando é Branham. Não sabe. Foi Deus em Branham que pregou isso daqui, ó. Eu fico olhando essas mensagens. Um homem não pode saber o que o irmão Branham sabia. Não tem condição um homem saber o que o irmão Branham sabia. Não tem condição um homem hoje saber o que eu sei. Você pode ver, não tem condição uma mulher saber o que vocês sabem, um homem saber o que vocês sabem, não é nós. Isso aqui não é nós, não era William Branham, era Deus nele. Não somos nós, é Deus. Deus em nós. A glória muitas vezes se estende ao homem, à carne, não, a glória é de Deus. Deus só está usando o homem. Ele diz: eu preciso de uma corda vocal, me empresta a sua aí. Ele diz: abre a tua boca e eu a encherei. Amém. Agora, o tempo nosso hoje é assim, irmãos. Você não espera. O irmão Branham não falava desse tempo, ele falou até no ministério dele. Tem que ser assim. Agora espere e confie que você tenha suficientemente espiritual para receber isto e possa permanecer forte e firme sobre isto. Isso foi até no tempo do irmão Branham. Mas terá a noiva de Cristo no ministério, irmão Branham? Disse: sim, é o ministério da hora. E quando essa noiva pega esse ministério, ela tem esse avivamento. É os trovões. Gente, o povo não sabe o que é os trovões.
Nós também não sabíamos. Lendo a mensagem. Eu já recebi e-mails de gente que crê que os trovões vão ser revelados, e eles mandam e-mail e mandam Laodiceia 38 para mim. Oh, meu Deus, mas Laodiceia 38 está falando que os trovões foram revelados? E eles mandando que o irmão Branham vai vir para revelar. E ali está dizendo o que o Elias vai fazer, converter os corações dos filhos aos pais, e o sétimo anjo estará revelando os mistérios dos 7 trovões, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Mas quando chega nisso, eles ficam parados. Os quais são reticentes. E prossegue cego. Lê mais um pouquinho. É só você ler mais um pouquinho, que já está escrito ali. O que são os 7 trovões? As revelações contidas nos 7 selos. Ah, mas o que é as revelações? Então é isso que eu estou pregando hoje. O último eleito já entrou. Isso é a revelação contida no 7 selos. Está lá no 4º selo 60, no 1º selo 52. A era da igreja terminou. Está escrito. Está lá no intervalo 30, no 1º selo 31. Está escrito. É só ler. A intercessão acabou. Ele não é mais cordeiro e converteu em leão. 1º selo 24 e 105. Tudo tradução de Goiânia. Por que as pessoas não podem perceber isto? Esse é o nosso avivamento. Eles ficam preocupados. Como vocês podem viver sem pastor? Gente que está aí no Brasil, semeada nesse Brasil aí, sozinho, ouvindo CD, quieto em casa. Ele diz, por que vocês não vão nas igrejas? Ele diz que adianta ir, não tem comida. Não tem alimento. Em casa você vai ter alimento, tem um CD. Mas isso nós estamos mandando quebrar. Nós estamos mandando acabar com ele. Não, mas em casa eu tenho alimento. Não é questão nossa. Eu sempre digo, Deus não achou outro. Ah, você que é o doido da hora mesmo, vai você mesmo. Não tem outro. Você acha que se Deus tivesse achado um melhor que eu, um pior que eu, ele não tinha pego? Ele achou que eu sou o pior mesmo, vai ser mesmo. Não tem outro? O trabalho tem que ser feito. Vamos em frente, vamos fazer o trabalho. Aí vem esse avivamento que o crente da mensagem está tendo, porque o avivamento acabou. Então você pega aqueles crentes e fica assim, ele chegou para o irmão Branham, o que está acontecendo? Que a gente ora, mas não sente mais o que a gente sentia. É a mesma coisa, quando eu aceitei Jesus Cristo, lá por volta de 65, por aí, quando aceita Jesus Cristo, aquela euforia, que coisa gostosa, coisa boa, aquela alegria, fazendo vigília, orando a noite inteira, saindo com um violãozinho na rua, fazendo serenata, cantando na porta, na janela da casa dos irmãos. Ah, que coisa boa! Era um avivamento. Agora, se a pessoa bem, nós parar na janela dos irmãos hoje, e irmão, hoje não é cantar, só bate no violão assim, o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro e revelou os 7 selos. Esse é o quê? Encontrei um doido nessa madrugada. Esse é o avivamento. Tem hora que a coisa não combina mais com o violãozinho. Não combina, naquele tempo combinou. Era uma alegria, aquela euforia, aquele hino maravilhoso, sempre hino inspirado. Então o povo chorava do lado de dentro. Ai, coisa gloriosa, está parecendo a vinda de Jesus, porque quando você está dormindo e escuta cantar, aqueles irmãos podem viver vida errada, mas canta que nem anjo. O irmão brasileiro, mas depois eles mentem como o diabo. Porque eles cantam e não vivem aquilo que cantam. O pregador no púlpito prega e não vive aquilo que prega. Canta como anjo, pregam como anjos e vive depois como o diabo. Fazendo coisa errada, negócio errado, cobiçando mulher dos outros, atrapalhando o casamento dos outros. Cantam e pregam como anjo, mas mentem como o diabo.
Agora, olha o avivamento da hora, meu filho. Esse é o avivamento. Eu saí com essa mensagem aqui e ficar quietinho num canto. Senhor, muito obrigado. Os trovões foram revelados, está aqui. Tudo que os trovões disseram. A gente conhece a voz do trovão. O que é a voz do trovão? O Cordeiro saiu do trono. Sua voz. A voz do trovão. Que os outros não sabem. O último eleito já entrou. Cristo não é mais mediador entre Deus e os homens. Ah, não. Agora eu não aceito isso daí, porque está contra 1 Timóteo 2,5. Que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Homem, eu fico com a Bíblia. Deus já saiu da Bíblia. Deus está aqui agora. Eles não percebem isso. Eles querem um Deus só de letra. A letra mata, diz Paulo. Mas quando aquela letra se encarnou, era vida, chamava-se Jesus Cristo. E eles estavam na letra. Olha o que diz o Moisés. Nós fazemos o que diz Moisés. Esse homem, nós não queremos nada com ele. Nós temos por pai Abraão. Nós cremos em Moisés. E Jesus era aquela lei de Moisés, agora em carne, dizendo: vocês são do diabo. Vocês dizem que Abraão é seu pai? Seu pai é o diabo. Se Deus fosse seu pai, ele é meu. Aí você me amaria. Você não me ama? Quando você não ama, a palavra manifesta em carne no dia, que parece um homem simples, face queimada, um chinelinho arrastando lá pelas praias da Galileia, mas você não via que era Deus. Porque Marta, Maria e Lázaro foram beneficiados em casa. Eles sabiam: olha, isso daqui eu deito no chão, mas eu dou minha cama para ele. Ele sabia, daqui é Deus. Deus em carne. Estava ali. Mas na hora mais dura para Marta e Maria foi quando o irmão morreu e elas mandaram avisar: avisa o mestre que o seu amigo morreu. E Jesus falou para os seus discípulos: olha, Lázaro está dormindo e eu vou para despertá-lo. Isso levou 4 dias para chegar lá. Eles disseram assim: mas se dorme, está seguro. Aí Jesus teve que falar o linguajar nosso: Lázaro morreu. A coisa morreu. O que nós vamos fazer lá então? Aí chega lá Jesus e reencontra Marta: se tu estivesses aqui, que segurança aquela mulher também tinha? Meu irmão não teria morrido. Ela sabia: eu sei quem tu és, mas eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isto? Creio. Meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ele: não. Eu sou. Oh, irmão, eu sou é sempre presente. Eu sou. Eu não sou a ressurreição do fim, não. Eu sou agora a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Onde puseram o rapaz? Puseram ele naquela gruta. E ele chega lá, dá todo sintoma de homem, de sentimento humano, começa a chorar. Alguém que dizer: o que adianta chorar? Nós choramos também. Chegar aí perto de chorar, nós todos choramos. Tinha uns naquele tempo que era pago para chorar. Mas tem uns hoje que tem uns que pagam para chorar também. Paga para poder fingir que foram curados. Tem muitos que são assim. Tem cada coisa errada nesse mundo. Agora, Jesus chorou, disse: tirai a pedra. Eles querem, tem hora que quer que Deus faz tudo. E Deus não tira a pedra, você tem que se virar. Tira a pedra. Isso é questão vossa. Tira a pedra, tira essa incredulidade. Afasta a incredulidade. Tira a pedra. Mestre, mas já é de 4 dias, aí vem a incredulidade. Já é de 4 dias, cheira mal. Tira a pedra. Aí ajuntaram lá e tiraram a pedra. Quem sabe alguns já ficaram: ai meu Deus, quem vai aguentar isso aqui agora? Tirou a pedra. Que tem irmãos que estão mortos, em um certo ponto eles estão com mau cheiro. O nariz já caiu. O irmão Brana, quem dizia o prego, porque o irmão Brana falou que o nariz já tinha caído. Ele, uma das primeiras coisas que caiu, morre, aí os vermes ajuntam tudo aqui e começam a destruir a pessoa. E Jesus olhou para
dentro da gruta e diz: Lázaro, vem para fora. Deus te chama por nome. Vou deixar isso para a noite. Deus te chama por nome e você sai da sepultura. Mas tinha tantos defuntos ali perto, se Jesus não chamasse pelo nome, ia levantar o cemitério inteiro. Tem tanta gente morta por aí, mas quando os selos... Tem gente. Quando os selos são revelados, ele chama o indivíduo pelo nome. Os demais no cemitério ficam tudo lá, os defuntos ficam, o eleito sai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de parar e ouvir a sua palavra. Conceda-nos sempre esse avivamento que é os trovões que estão nos avivando nesta hora e nos dando força, impulsionando para esta vida maravilhosa do grande arrebatamento. Ajuda a sua igreja e eu sei que cada eleito ouve a sua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Paz, saúde, felicidade, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer.